Fala galera, vamos falar de Corinthians aqui no canal, contratações, os reforços. Jogo de ontem que foi lamentável, né? Um Corinthians com dois jogadores a menos do Juventude não conseguiu converter em gol, e isso me irrita pra caramba, de verdade. Eu fico aqui, cara, eu fico indignado, né? Frustrado, decepcionado porque um time como o Corinthians, que vem de 2, 3 jogos jogando bem, organizado, né? Bem posicionado dentro de campo, pressionando, preenchendo os espaços, atacando, criando bastante oportunidade. Aí você pega e vê um jogo de ontem, cara. Meu, de verdade. É tipo a galera te acordar do sono profundo que você tá e do sonho que você tá, que você tá passando. E tipo, mano, acorda pra realidade, velho. Você só tá sonhando. Foi a forma que eu me senti, porque, cara, há 2, 3 jogos atrás, cara, eu tava vendo uma perspectiva no Corinthians. Mano, esse time aí organizadinho desse jeito aí, cara, sai da zona do rebaixamento, não fica, tem time piores pra cair, o Corinthians não cai. Só que, cara, depois do jogo de ontem, eu caí na real. Um time que não consegue ganhar do Juventude com dois jogadores a menos, porque, cara, depois que foram os dois expulsos, o Corinthians não soube o que fazer dentro de campo. Aí eu caio em si, cara. O Corinthians, cara, vai brigar realmente pra não cair com esses times. Com esses times pequenos. O Grêmio saiu da zona do rebaixamento. O Fluminense já alcançou o Corinthians, está na frente por saldo de gols. Olha a situação que o Corinthians se encontra. Fora que esses times ainda, na parte de cima ali da zona do rebaixamento, tem 2 jogos a menos. Então você tem que torcer pro Corinthians pontuar nas próximas rodadas e você ainda tem que torcer para esses times não pontuarem. Cara, a situação do Corinthians é complicada. E aí, se você pegar os próximos jogos do Corinthians, que eu já vou passar aqui para vocês, se inscreva, deixa seu like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a engajar. Estamos iniciando aqui o nosso vídeo com as informações do Corinthians. E vamos falar agora daqui já já sobre os reforços, mas eu vou passar os jogos do Corinthians, os 8 próximos jogos do Corinthians. E aí vai vendo. A gente tem nos próximos jogos Bragantino na Neoquímica Arena, temos Fluminense no Maracanã, temos Fortaleza no Castelão, temos Botafogo no Newton Santos, temos o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena, São Paulo no Morumbi e Internacional na Neoquímica Arena. No total aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 8 jogos aí pela frente. Até outubro. Jogos difíceis pro Corinthians no Brasileiro. Tô tirando aqui jogos da Copa do Brasil, da Sul-Americana, não tô falando. Só do Brasileiro, tá? Só do Brasileiro. Temos jogos extremamente difíceis. Eu poderia colocar na teoria aqui só o Atlético Goianiense como um jogo teoricamente mais fácil, mas, cara, o Atlético Goianiense vem infernizando a vida do Corinthians aí nesses últimos anos, até em Copa do Brasil. Então, todo jogo pro Corinthians agora é um jogo complicadíssimo. É um jogo de, cara, da vida. É o jogo da vida, cara. Os caras têm que entrar com sangue nos olhos nos próximos jogos, mas da forma que a gente viu ontem, cara, de verdade, cara, é decepcionante. E aí a gente vê que o Corinthians realmente precisa de contratações pontuais urgentes, porque sem atacante não tem como fazer gol. Sem atacante, a gente passa o que a gente passou ontem contra o Juventude. E aí o Corinthians está no mercado da bola, tentando contratar bons jogadores para poder suprir as necessidades, as carências das posições que nós temos. O Corinthians agora está priorizando atacantes, tá? O Corinthians fez uma proposta e aqui a gente entra na parte dos reforços agora. O Corinthians fez uma proposta pelo Alex Arce, paraguaio de 29 anos, e hoje ele tem um valor do mercado de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Ele já marcou 20 gols nessa atual temporada, distribuiu algumas assistências e ele é atacante da LDU. É um jogador sul-americano considerado um dos melhores atualmente agora. Um dos melhores atacantes. Claro, eu considero uma aposta, mas assim, ele é um jogador que pode dar certo, tá? Só que a informação que saiu do blog do Macedo, que o Arce é uma opção para o Corinthians negociar. Mas o Corinthians
está conversando com um outro atacante que é um sigilo, tá? E esse atacante que o Corinthians está conversando seria a primeira opção e o Arce a segunda. O estilo do Arce, cara, ele é parecido com o do Pedro Raul. Claro, não tô falando que o Arce vai ser mais um Pedro Raul da vida que vai chegar aqui e vai ser lamentável. Não tô falando isso, tá? O Arce, a impressão que passa, eu vi lances dele, jogos dele, e, cara, ele é um cara que parece que guarda muitos gols mesmo. É um cara que sabe finalizar. Pelo menos os lances que eu vi, ele é um cara que guarda mesmo, mano. Ele é um cara que cabeceia bem, que chuta bem, tem muita presença de área, é um cara realmente finalizador. Diferente, né, do Pedro Raul, que a gente tá vendo aí, e do Yuri Alberto, que só corre. O Arce, ele tem pouca velocidade, mas, cara, aparentemente guarda muitos gols. Eu não tô tão otimista assim pelo Arce, tá? Mas é uma aposta que pode dar certo no Corinthians, já que ele é considerado um dos melhores jogadores sul-americanos atualmente. Porém, o Corinthians tem uma opção à frente dele, e isso ainda não foi divulgado em relação a esse outro atacante. Mas o que está sendo falado é que esse atacante, essa primeira opção de ataque do Corinthians ainda é melhor do que a segunda opção, é melhor do que a do Arce. Então, assim, a gente vai ter que esperar para aguardar para ver como que o Corinthians... Galera, vou falar um negócio aqui para vocês. Aguardar, né? Aguardar é um negócio complicado falar, porque assim, o Corinthians está precisando de atacante para ontem. O Corinthians precisa contratar atacante nessa semana agora. Não dá para ficar mais esperando. A gente precisa de urgente de atacante, cara. O jogo de ontem só deixou isso mais claro ainda. Brigando com Juventude, cara. E a gente não consegue fazer gols direito. A gente precisa de atacante, precisa de lateral, precisa de ponta. As partes mais carentes hoje do Corinthians. O ponta... Então, esses dois atacantes, tanto o Arce quanto essa primeira opção, é a que o Corinthians agora tá negociando. E a gente vai aguardar aqui para ver. Agora, a contratação que o Corinthians realmente fechou nesse momento é a do Thales Magno. O Thales Magno é um jogador de 22 anos, chega emprestado para o Corinthians por um ano. Ele tem contrato com o New York City até 2026. E aí ele vem por empréstimo por um ano. Porém, o Corinthians vai ter uma opção de compra não obrigatória, tá? De 15 milhões de dólares, tá? O jogador vai ser avaliado em 85 milhões de reais, praticamente, o Thales Magno, se o Corinthians quiser exercer a opção de compra ao final do empréstimo de um ano. Então, o Thales Magno vem jogar uma temporada no Corinthians e, obviamente, o Corinthians vai avaliar o rendimento dele. Quem sabe aí no futuro o Corinthians pode adquiri-lo, tá? Mas ele chega nesse momento, depois de uma lesão de 5 meses, já voltou a jogar, participou de 3 jogos pelo New York City, 2, né, entrou no segundo tempo e fez um jogo como titular. O ambiente lá não tá muito bem, então o jogador curtiu essa oportunidade de voltar ao Brasil e jogar por aqui por um ano. Então o Corinthians entrou na frente no negócio, conseguiu o empréstimo do jogador, fez os acordos tanto com o jogador, o staff e o clube, e tá tudo certo. Nós teremos Thales Magno no Corinthians nos próximos dias. E aí, ele é um ponta esquerda, né? Que pode solucionar os problemas do Corinthians, deixar o Wesley cada vez mais de banco ali, porque o Wesley tá pecando. E vamos ver, né, galera? Vamos ver aí o que o Corinthians consegue produzir com as contratações que precisam ser feitas nessa semana. O Corinthians precisa urgente de reforços, urgente. E a gente vai voltar aqui com mais informações do Corinthians. Por isso, eu te peço, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente vai voltar aqui na próxima, beleza? Grande abraço, meu nome é Jordan Mendes e vai Corinthians!